Queridos, nós, na equipe pastoral que compõe Reverendo James, Reverendo Wagner, Lucas, Azaf, Natan, que está lá na congregação, eu também estou na congregação, a nós coube algumas mensagens durante esse ano para cumprir o propósito do tema da igreja para esse ano. E um dos temas que foi necessário ser tratado e que coube a mim é falar sobre alguns salmos de peregrinação. E nessa noite eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias num desses salmos, que é o Salmo 127. Salmo 127, que é um dos textos mais conhecidos da Escritura, e que talvez por ser tão conhecido, ele talvez já seja um texto quase ignorado. Por nós já sabermos muito dele, por nós já termos ouvido muito sobre ele, mas é um texto que precisa ser lembrado, meditar nessa noite nesse texto. Salmo 127, e assim diz a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar-se de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eu queria começar, não de forma tão santa, mas eu queria ler um trecho de uma música que chama Ouro de Tolo. Muitos de vocês conhecem. A música diz assim: eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável, ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista, eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que quis, mas confesso abestalhado que estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir e agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aqui parado. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido o domingo para ir com a família no zoológico, dar pipoca aos macacos. Mas que sujeito chato sou eu, que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho, se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Raul Seixas percebeu o que nós deveríamos evitar também, que é o que esse texto acaba de nos mostrar, que é chegar talvez a um final de vida ou a um fim de um ciclo, talvez conquistando tudo aquilo que você almejou, mas olhar para trás e perceber que não valeu absolutamente a pena o caminho que você teve que percorrer para chegar aonde você chegou. Esse é um texto que fala para quem já chegou lá, e esse é um texto que fala para aqueles que estão a caminho de lá. Nós somos uma igreja que recebe muitos universitários que estão em busca do sonho americano em solo tupiniquim, e nós temos então que advertir tanto os que já estão na faixa dos que conquistaram muitas coisas, quanto aqueles que estão na busca por elas. E para que você e eu não cheguemos ao final da vida ou ao final de um ciclo de busca com essa música, com a letra dessa música descrevendo a nós mesmos, a palavra de Deus tem orientações preciosas para a nossa vida e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de tudo isso. Eu
quero, então, conduzir os irmãos nessa mensagem a partir do tema Quando a cidade dos homens tenta seduzir o peregrino. E eu vou explicar um pouco mais porquê desse título dessa mensagem, ou tema dessa mensagem, um pouco mais adiante. Mas eu gostaria de salientar algumas questões antes de entrar propriamente no texto. Eu queria dizer para os irmãos que eu não vou tratar de muitas questões que nós tratamos na exposição do Salmo 120. Nós fizemos uma longa introdução nesse Salmo 120, que vale a pena você conferir na mensagem anterior sobre esses salmos de peregrinação. E eu não vou mais me deter nas questões introdutórias, muitas delas, mas que seria interessante que você, então, que não assistiu a mensagem anterior, ou que assistiu e quer relembrar, assista lá mais uma vez, para então se inteirar de questões que permeiam os salmos de peregrinação. Mas algumas questões muito importantes, a título de contexto e introdução, precisam ser ditas nesse momento, antes da gente entrar pela porta desse texto. Uma questão de suma importância, e que eu gostaria que os irmãos de fato se atentassem, para entender o que está por detrás desse texto, e de toda a Escritura, é o conflito da descendência da mulher e a descendência da serpente. Gênesis 3,15 é um fio condutor para você entender toda a Escritura. Gênesis 3,15, você vai se lembrar disso, enquanto Deus está distribuindo as maldições da queda, ele então fala à serpente, que fez com que o casal lá do Éden caísse em pecado, e então o Senhor começa a entregar aquilo que ele prometeu: se você comer da árvore do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. E enquanto Deus está ali proferindo as suas maldições, ele fala à serpente e diz assim: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se você tiver esse texto em mente, você vai sempre perceber que esse enredo da oposição da descendência da serpente contra a descendência da mulher sempre vai ser o fio condutor. E aí, como é que isso vai se desenrolando durante toda a Escritura? Caim e Abel, descendência da serpente, descendência da mulher. E nós não estamos falando de uma descendência carnal, irmãos. Não é que a serpente coabitou com algum outro ser e então começaram a nascer híbridos, ou seres humanos mais parecidos com ela. Não, nós estamos falando de descendência espiritual. A serpente, que é o próprio Satanás, vai produzir então uma descendência que é oposta à descendência piedosa que o Senhor reserva para si. Então, caminhando nesse fio condutor, você vai percebendo que isso vai ganhando corpo. Como eu já disse, Caim e Abel, você vai perceber Isaac, Ismael e Isaac, você vai perceber Esaú e Jacó. Sempre há descendências em conflito, sempre há descendências, um querendo destruir, ou a descendência da serpente sempre querendo destruir a descendência piedosa da mulher, que vai desaguar em Cristo. Você percebe então Davi e Golias, Israel e os filisteus. Agora a coisa começa a ganhar proporções de povos. Agora não são indivíduos ou clãs, mas agora são povos, são nações. Israel e os filisteus, Israel e Babilônia, a igreja e o mundo, Cristo e Satanás. Esse é o grande conflito, inclusive, que vai permear o livro de Apocalipse, onde o Senhor Jesus vai destruindo todos os seus inimigos e cumprindo a profecia dita lá em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, enquanto ela feriria o seu calcanhar. Mas é em Apocalipse que de fato Cristo vence totalmente, não somente a descendência da serpente, mas a própria serpente. Mas esse conflito, irmãos, ele se evidencia não apenas através de pessoas ou de povos. Esse conflito se evidencia na forma mais abrangente através de propostas. Se você parar para analisar esse texto, você vai perceber que por trás dos personagens existem propostas. Por trás da serpente havia proposta. Por trás daquilo que o Senhor Jesus
vem também as propostas ou as ordenanças. Por exemplo, qual foi a ordem de Deus para Adão e Eva? Vamos tratar isso como proposta da aliança. A ordem de Deus em Gênesis 2, versos 16 e 17: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a proposta do Senhor para Adão e Eva. Mas há uma segunda proposta que vem da própria serpente, que é Satanás, Gênesis 3, 4 e 5, e é assim que ela faz a sua proposta. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Essa é a proposta da serpente. Enquanto o Senhor diz, não coma, a serpente diz, será que é isso mesmo? Eu acho que vocês deveriam pagar para ver. Eu acho que vocês deveriam dar esse passo em prol da autonomia de vocês. Deus está sonegando alguma coisa de vocês. Então, a semente da dúvida é então introjetada no coração de Adão e Eva, e eles então atendem a uma das duas propostas, e é a proposta da serpente que eles aderem. A pergunta é para nós, a quem nós devemos ouvir? Existem propostas aqui, existem filosofias circundando os personagens, tanto bíblicos, quanto personagens atuais. A quem nós vamos ouvir? Qual proposta parece mais atrativa para nós? É fácil nós olharmos para um texto como esse e dizer, eu não aceitaria essa proposta da serpente, jamais. Eu não seria como Israel, jamais. Será que nós não estamos aderindo às propostas da serpente, não como Adão e Eva fizeram, mas as propostas modernas que a serpente e os seus profetas do caos, eles nos apresentam? Essa é a grande dificuldade nesse texto, quando nós entendemos que esse texto não fala a nós, porque eu não cairia nisso aqui. Mas o Senhor está, através do salmista, nos orientando acerca das seduções que nós, como peregrinos que somos, passamos todos os dias enquanto estamos indo em direção à Nova Jerusalém. Você vai se lembrar que, inclusive, a figura desse peregrino é a nossa figura. Se você for lá revisitar a mensagem anterior, você vai perceber que, de fato, nós somos mais parecidos com esse peregrino do que nós imaginamos. Tanto a partir da nossa trajetória, para onde estamos indo, quanto das propostas que nós recebemos. Então, ouvir a voz de Deus ou confiar nele, ou ouvir a voz da serpente e tomar as rédeas da própria vida, para dar rumo mais apropriado para a nossa história. E aí, é preciso que nós entendamos que, às vezes, as propostas da serpente e dos seus profetas, elas são muito mais próximas de nós do que nós imaginamos. Elas chegam a nós todo o tempo. Quando nós, então, nos deparamos com essas propostas, como é que nós nos comportamos? O texto vai nos mostrar. Mas ainda, antes de entrar no texto, por que eu coloquei esse tema da mensagem como quando a cidade dos homens tenta seduzir o peregrino? Baseado num livro do Agostinho de Hipona. Agostinho tem um livro chamado A Cidade de Deus. É a apresentação de duas cidades que representam a humanidade. A cidade de Deus representa o povo guiado pelos princípios divinos, numa ética profundamente piedosa e obediente à voz de Deus. Essa é a cidade de Deus, onde os eleitos, os santos, baseiam a sua ética e a sua moral e as suas atitudes a partir desses conceitos piedosos e de conhecimento da palavra de Deus. A cidade dos homens, no entanto, representa a humanidade rebelde, oposta a Deus e seus padrões de vida, numa espécie de culto ao eu. Quando nós falamos de cidades, obviamente cidades têm os seus cidadãos. A cidade de Deus tem os seus cidadãos, que são os eleitos, é a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor vive no meio da cidade dos homens, que é essa cidade oposta ao Senhor, que é essa cidade com a moral oposta ao Senhor, que vai dizer não à palavra de Deus e que vai tomar para si as rédeas da sua vida. Essa é a cidade de Deus. Essa é a cidade dos homens, no entanto, na verdade. E nós, no meio dessa cidade dos homens,
recebemos, de fato, essas propostas da serpente o tempo inteiro. É isso que o Senhor quer para a sua vida? Será? Será que você não deve dar um passo além do que o Senhor está dizendo? Será que Deus, de fato, quer o seu bem? Será que você não deve, então, dar um salto para conquistar aquilo que você quer? Depois você volta. Então, essas propostas, elas estão nos perseguindo o tempo inteiro. A partir de uma teologia bíblica, irmãos, percebemos que a jornada dos peregrinos até Jerusalém é uma amostra da peregrinação de todos os crentes até a Nova Jerusalém. Esse texto não está aqui só para judeu daquela época. Esse texto está aqui porque nós também somos peregrinos. É um caminho longo, feito em comunidade, adorando, cantando, passando por dificuldades, enfrentando a oposição dos nativos, aguardando ansiosamente a chegada na cidade que realmente nos trará a paz, a Nova Jerusalém. Veja o que o Salmo 119, verso 19 vai dizer: sim, ou sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Ou seja, não é só quem estava indo lá para Jerusalém. Pedro também vai dizer isso na sua primeira carta, capítulo 1, verso 1, dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. De fato, eles eram forasteiros, eles estavam longe das suas cidades por conta da perseguição, mas esse texto também fala sobre nós. Pedro também vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, verso 11 e 12, assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, ou seja, no meio da cidade dos homens, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nesse contexto de duas descendências, a descendência da mulher e a da serpente, que vão se desdobrando, nesse contexto que representam duas cidades, que ilustra a nossa própria peregrinação, é que de fato, agora, sim, explicando melhor, eu gostaria de falar sobre quando a cidade dos homens tenta seduzir o peregrino, que é você e que sou eu. E como essa cidade dos homens tenta fazer isso? Como a cidade dos homens tenta seduzir o peregrino enquanto ele está nessa jornada até Jerusalém? Através de suas propostas de autonomia. A autonomia talvez seja o grande mal da humanidade. Foi o desejo pela autonomia que levou Eva, primeiramente, a cogitar a possibilidade de conhecer algo que lhe estava restrito, que é o conhecimento do bem e do mal. E posteriormente ela entrega essa fruta ao seu marido, e ele então também, desejando ter aquilo que o Senhor restringiu, ele decide tomar as rédeas da sua própria vida. Então, através de suas propostas de autonomia, de desligamento da vontade de Deus, é que a cidade dos homens seduz os peregrinos. Nós, peregrinos. Então, vamos para a exposição do texto. Veja, a cidade dos homens seduz o peregrino quando o convence de construir, proteger e manter sua vida a parte da direção de Deus, versos 1 e 2. E eu gostaria de ler de novo esse texto para reforçar aquilo que nós estamos dizendo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Existe aqui uma proposta implícita. A proposta implícita nesse texto é de que o peregrino não precisa de submissão a Deus para conquistar essas três coisas. Você não precisa de Deus para que você conquiste pelo menos três coisas nesse texto. Primeiro, você não precisa de Deus para construir uma casa, seja uma casa de fato, uma casa mesmo, de forma literal, ou uma família. Você não precisa de Deus. Esse negócio de Deus é para quem não tem senso de imaginação ou para quem precisa de muleta. Então, a primeira proposta que é feita ao peregrino é: para que você vai sair daqui, ir para Jerusalém,
cultuar esse Deus, pedir para que Ele abençoe a sua vida, apresentar sacrifícios a Ele, se você pode continuar trabalhando? Para que você precisa disso? Você não precisa disso. Então, construir casas, depois, guardar a cidade, você não precisa de Deus para isso. Ou seja, guardar a cidade significa guardar aquilo que você construiu. Aqui a gente está falando de um primeiro ponto que é mais íntimo, é algo da minha casa, da sua casa, é algo mais familiar, mas agora a gente está falando de algo mais do âmbito público. Ou seja, o âmbito público também não precisa de Deus. Nós nos viramos aqui sem Ele. Era essa mesma proposta que outro texto no livro de Gênesis vai dizer que alguns homens, tentando tornar célebre os seus nomes, intentaram construir uma cidade, e nessa cidade havia uma torre. E essa torre se chamava Torre de Babel. E ali a gente conhece a história até o final. São empreendimentos que são feitos à parte da vontade de Deus. Então, o que a cidade dos homens e os seus moradores, os seus profetas na cidade dos homens, apresenta para nós é que você não precisa de Deus para construir suas casas, as suas famílias, e você não precisa de Deus para defender isso. E você também não precisa de Deus para lutar pela manutenção disso, que é aquilo que o texto diz no versículo 2. Será inútil levantar cedo, repousar tarde e comer o pão que você consegue com dificuldade. Ou seja, para que você mantenha a sua casa, a sua família, a segurança de tudo isso, você precisa trabalhar. E a grande ilusão que esse texto nos apresenta, que é a norma da cidade dos homens, é: levante cedo, trabalhe duro, durma tarde, que aí você não precisa dessa coisa de religião e desse Deus. Essa é a proposta. Construir casas, guardar a cidade ou o que se construiu e lutar pela manutenção disso. Veja como isso é dito com o glamour que um coach normalmente diz. E aqui a gente começa a trazer essa história para o nosso tempo, para a nossa contemporaneidade. Veja, há um coaching americano chamado Tony Gaskins que diz assim: olha a proposta. O texto está dizendo, olha, o Senhor vai dar para você, aos seus amados, enquanto você dorme. Mas o Tony Gaskins, ele vai dizer o seguinte: se você não construir o seu próprio futuro, vai trabalhar para construir o de alguém. Nossa, que frase maravilhosa. Você acorda na segunda-feira com um rugido de leão e fala assim: eu vou construir meu futuro. Ou você pode pegar alguém mais conhecido, como Warren Buffett, que diz assim: você é o seu melhor investimento. Dependa de você e o retorno será ilimitado. Está conseguindo ouvir a voz da serpente por trás de tudo isso aqui? É isso que Deus disse? Deus disse para você dormir? Deus disse que Ele vai dar para você enquanto você dorme? Não. Eu acho que não foi bem isso que Ele disse. Então, deixa eu dar uma outra proposta para você. Seja o seu melhor investimento. Dependa de você e o retorno será ilimitado. Consegue ouvir essa mesma voz dita para o próprio Jesus com tanta audácia pelo próprio Satanás, quando ele diz assim: se prostrado me adorares, tudo isso te darei, é ilimitado. Essas propostas que a gente gosta, às vezes sai em capa de revista, você S.A., aí vem essas frases assim. Capa da Veja, está lá o cara de braço cruzado, um terninho bonito, com essa frase embaixo, e você: uau, é isso que eu quero para a minha vida. Mas antes de prosseguir, eu quero dizer que esse texto não está nos orientando à indolência. Ele não está falando para você: olha, abandona o seu emprego amanhã, que Deus vai te manter o resto da sua vida. O texto não está nos dizendo para parar de trabalhar ou construir casas. O texto não está dizendo para a gente parar de construir casas, ou guardar a cidade, ou de trabalhar duro. O texto não está nos dizendo isso. Ele está criticando o fazer tudo isso sem que Deus seja o nosso ajudador. É fazer isso à parte da vontade de Deus. Mas há também uma outra frase de um outro coach americano, tal de Brandon Burchard. Ele diz assim: seja CEO da sua vida. Ninguém vai lutar pelos seus objetivos como você.
E aí a gente vai parafrasear então aqui, pegar tudo isso num pacote e colocar nesse pacote chamado Filosofia Existencialista, do Jean-Paul Sartre, que diz assim: a vida não tem sentido a priori, cabe a você dar-lhe um, ou seja, cabe a você dar o sentido para a sua vida. Aí você junta todos esses coachings, pega o Sartre, faz um mexidão e vira essas filosofias da Cidade dos Homens que a gente tenta combater aqui na igreja, mas que muitas vezes nós caímos nelas. A gente acha que é muito atrativo. Esses são os profetas da religião secular, do culto ao eu, do faça você mesmo, pregando ao coração também do peregrino. Enquanto você está indo para Nova Jerusalém, ou enquanto esse peregrino estava indo para Jerusalém, essas propostas chegavam. E cabia a ele dizer o seguinte, analisar tudo isso e dizer: eu vou permanecer indo fielmente para lá. Ou, deixa eu parar um pouquinho, enquanto a caravana segue, deixa eu parar um pouquinho aqui para ser o meu CEO, ser o meu autoinvestimento, porque se eu me autoinvestir, os recursos ou os resultados serão ilimitados. Ao invés disso, o peregrino precisa saber, ao invés de tudo isso que a gente falou, o peregrino precisa saber: o trabalho humano sem a bênção de Deus é fútil, cansativo e vazio. Lembra do ouro de tolo? Lembra do Raul Seixas falando? Isso para mim não vale nada. Eu queria estar contente porque eu tenho um Corcel 73, que naquela época era um carrão. Eu queria estar contente porque eu moro na cidade maravilhosa. Eu queria estar contente porque eu tenho um salário. Eu queria estar contente, mas nada disso mais me satisfaz. Raul Seixas já falou isso lá há muito tempo, que nem crente era, né? Ele chegou a essa conclusão. Compare as exigências do culto ao eu com o convite feito pelo Senhor Jesus. O culto ao eu tem um convite ao peregrino, e o Senhor Jesus também tem um convite ao peregrino. A qual voz nós vamos ouvir? A quem nós vamos ouvir nesse momento? Veja, os profetas da religião secular dizem o seguinte, aqui está no versículo 2: levante de madrugada, durma tarde, se sacrifique em prol dos seus sonhos, então você terá estabilidade na vida. Se você resumir, é isso aí. A proposta da Cidade dos Homens é: levante cedo, ou levante de madrugada, durma tarde, se sacrifique em prol dos seus sonhos, então você terá estabilidade na vida. Mas o Senhor Jesus vai nos dizer o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanso. Não é isso que o texto está dizendo? Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Jesus vai dizer isso mais uma vez lá na frente: eu darei descanso para vocês. De onde vêm esses cansaços? Ou de onde vêm esses cansados que Jesus está convidando? Esses cansados e sobrecarregados, de onde eles estão vindo? Se não da religião secular que está dizendo para eles: tome as suas vidas, tome as rédeas das suas vidas, da sua vida. Eu gosto da análise de um filósofo francês, que não é crente, que diz o seguinte, esse filósofo chama Pascal Bruckner, de um excelente livro que chama A Euforia Perpétua. O Pascal Bruckner vai dizer o seguinte: a sociedade de consumo prometeu o paraíso na terra, mas entregou ansiedade crônica e depressão. Está vendo? É o que Jesus está falando também. Jesus está convidando os crentes da sociedade de consumo, os religiosos, esses que estão se curvando perante os profetas da sociedade de consumo. Jesus convida esse pessoal e diz: vinde a mim, porque a sociedade de consumo e os seus profetas na cidade dos homens só produz ansiedade crônica e depressão. Enquanto a sociedade do consumo tira o sono com promessas do Eldorado, outro salmista diz que, Salmo 4, verso 8, diz o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor,
me fazes repousar seguro. Você só dá valor, muitas vezes, ao sono quando você perde ele. Quando você perde o sono, é aí que você dá valor e você entende que, se o Senhor não der isso para você, você vai cair naquilo que o Pascal Bruckner acabou de falar. Você vai cair nessa vida ansiosa e nessa vida depressiva. Essas são as propostas da religião secular, do faça você mesmo, do você não precisa de Deus, pelo menos um pouquinho. Abra mão um pouquinho dessa fé para que você conquiste os seus objetivos. E tudo isso, irmãos, é um legado, herança para as próximas gerações, que aquele que corre atrás dos valores da sociedade dos homens quer deixar. Ele não está correndo atrás à toa. Às vezes ele tem um objetivo nobre. Eu quero deixar minha família estável. Eu quero deixar minha família bem. Eu quero deixar para os meus filhos alguma riqueza, uma conta bancária mais gorda, patrimônio. Às vezes é isso. Ele quer deixar um legado, ele quer deixar uma herança. Mas a próxima parte do texto mostra o que é herança. O morador da cidade dos homens, o nativo da cidade dos homens, o descendente da serpente, espiritualmente falando, ele quer construir coisas. Ele quer construir casas, ele quer construir família, ele quer proteger aquilo que ele constrói, ele quer trabalhar duro. O problema é que ele está fazendo isso à parte de Deus. E quando ele fizer tudo isso, ele vai chegar à mesma conclusão de que isso é ouro de tolo. Mas, veja, a segunda parte do texto vai mostrar para nós o que é de fato uma herança. E você e eu precisamos atentar para isso. O que é de fato herança que nós devemos perseguir para a nossa vida. Convido vocês a novamente lerem o versículo 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A cidade dos homens tenta seduzir o peregrino ao convencê-lo de não valorizar a sua família. Enquanto os profetas da cidade dos homens acumulam bens, riquezas, sucessos em seus celeiros para desfrutar o futuro ou deixar para a sua posteridade como herança, o peregrino valoriza a herança presente que o Senhor dá, os filhos, ou seja, a família, o fruto do ventre. Percebeu que esse texto mostra para nós que Deus ele nos dá uma herança através do ventre materno? Por isso que o crente deveria ser tão crítico a essa questão do aborto. O crente que de fato entende a palavra de Deus, que de fato sabe quem Deus é e a sua palavra, ele nunca deveria apoiar tal coisa. O texto está nos dizendo que o Senhor, Ele traz uma herança para a sua vida e para a minha vida através do ventre materno. É através do ventre materno que nós recebemos essa herança do Senhor, que são nossos filhos. Veja, os filhos criados segundo a palavra de Deus serão aqueles que cuidarão de seus pais em sua velhice. É isso que ele está falando, olha. Os filhos são herança, versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, os filhos que a gente tem quando nós somos jovens serão como flechas na mão de um guerreiro. Eles terão utilidade em momentos de guerra. Eles serão uma defesa para os seus pais. E aqui o texto está honrando, inclusive, um dos mandamentos. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Honrar pai e mãe também significa cuidar deles na velhice. Não é abandoná-los. E aqui os pais estão recebendo essa herança do Senhor, para que ao criar essa herança venha a ser útil quando eles estiverem na fase idosa. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade.
E o texto prossegue: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar o seu inimigo no tribunal. Ou seja, nesse contexto, onde as famílias tinham que ser numerosas para enfrentar algum inimigo, ou seja, quando um inimigo avançasse contra a casa de alguém, os filhos seriam essa defesa. E aqui o texto está mostrando para nós: quanto mais filhos você tiver, mais protegido você vai ficar. Então, essa história de que não tenha filhos, o tempo hoje está tão difícil, é tão difícil criar um filho, olha a violência do mundo. Então, as coisas começam a acontecer dessa maneira, as propostas que a serpente vai trazendo: não tenha filhos, filho é problema, filho atrapalha. E aí a gente vai comprando essas ideias. De fato, ter filho hoje realmente é complicado. E não é fácil, irmãos, de fato, não é fácil. Tenho 3 flechas em casa. E não é fácil mesmo, não. Mas a gente, pela graça de Deus, a gente vai cuidando deles. E que eles tenham esse coração cheio de graça do Senhor para que cuide de nós, quando nós estivermos na nossa idade de virarmos criança de novo. Pergunto para a Laura assim: Laura, quando eu tiver que usar fralda, você vai cuidar de mim? Ela fala: não, é a Clarice. Então, a gente tem essas preferências, né? Então, a Clarice ficou com a parte das fraldas. Mas é isso que o texto está nos mostrando, irmãos. Quando nós entendemos que a herança do Senhor são os nossos filhos e não as casas que construímos, a segurança que a gente trabalha tanto para dar, o levantar de madrugada, o repousar tarde, não é isso que o Senhor tem como herança para nós, é a nossa família. Quando preciso, eles é que darão a seus pais a segurança e sustento, não as construções vazias, as horas intermináveis de trabalho. Você lembra de um filme antigo? Esse filme antigo chama Clique. Esse filme chamado Clique é uma comédia, mas uma comédia que traz uma mensagem muito interessante. Esse filme, ele retrata um homem que ele quer uma promoção no seu trabalho como arquiteto. E para ele ter essa promoção e virar sócio desse escritório de arquitetura, ele tem que entregar um trabalho muito grande em um prazo muito curto. E para que ele entregue isso, ele começa então a deixar a sua família de lado. Ele não vai mais acampar com a família no dia da independência dos Estados Unidos, que é tradição da família. Então ele: não, mas é só esse, eu vou entregar e aí depois a gente aproveita isso. Ele então começa a ignorar os sinais do seu corpo quando ele começa a ficar doente, e agora ele não toma mais o xarope na colher, ele já vira o frasco inteiro na boca, porque ele precisa ficar bem para entregar o projeto. E ele então, de tanto cansaço e das cobranças da esposa: poxa, mas você deveria estar aqui com a gente, você deveria estar aqui conosco jantando, participando com as crianças. E ele cada vez mais atarefado e estressado, ele sai sem rumo de casa. E num desses locais, ele vai para uma dessas lojas de departamento, e lá, de tão cansado, ele deita numa cama e ele então parece ter dormido. E ele parece estar num sonho, e nesse sonho, eu não vou contar o enredo todo, que os irmãos vão assistir também. Nesse sonho ele ganha, que depois não é um sonho, ele ganha um controle. E esse controle tem o poder de passar para frente aquilo que ele acha que não é interessante para a vida dele. Que bom, né? Então agora, toda vez que a esposa dele quiser brigar com ele, ele vai apertar o controle e vai passar a briga. Ele vai apertar o controle de novo, toda vez que ele adoecer, ele vai passar a doença, ele vai amanhecer novinho. Todas as vezes que ele tiver alguma dificuldade, algum problema, ele vai apertar o controle e vai passar. Só que ele percebe lá na frente que passou demais. E aí ele perdeu os bons tempos da família, ele perdeu os acampamentos, ele perdeu os jantares, ele perdeu as reuniões escolares, ele perdeu até as doenças, ele perdeu. Até as gripes e os resfriados ele queria de volta, mas agora ele não pode mais. Eu não vou contar o final, porque aí fica chato. Mas assista esse filme, porque esse filme ilustra exatamente isso. Ele achava que a herança que ele deveria deixar para os filhos
E esse era o argumento: poxa, você não está vendo que eu estou trabalhando tanto para dar um futuro melhor para a nossa família? Era esse o argumento que ele dava para a esposa. E aí, quando ele percebe que avançou demais, ele queria até as gripes de volta. Ele queria ficar horas e horas esperando o cachorro fazer as necessidades no gramado, que antes ele não tinha paciência para isso. Mas enfim, continuando nesse texto, veja, como os seus filhos, a pergunta: como os seus filhos se lembrarão de você? Como a herança que o Senhor te dá vai se lembrar do seu pai no seu funeral? Como um morador da cidade dos homens, ou seus filhos, ou seu filho, ou seus filhos, eles vão se lembrar de você como um morador da cidade dos homens, um pagador de boleto, estressado, cansado, ausente, ou como um peregrino que servia ao Senhor e que estava em casa na hora do jantar, fazendo oração de gratidão. Como é que os seus filhos vão se lembrar de você? Como você está tratando a herança que o Senhor tem dado a você? Quero então caminhar para o final, concluindo o seguinte: enquanto o peregrino é tentado o tempo todo a perder o foco de sua viagem, gastando tempo em ganhar a cidade dos homens, enquanto abre mão de sua cidadania e bênçãos como cidadão dos céus, a palavra de Deus nos ensina que desejar uma vida confortável não é errada em si mesmo. Não é para você parar de construir sua casa a partir de amanhã por conta dessa mensagem. Ela nos ensina que o erro é quando o peregrino abre mão do seu Deus para cultuar os deuses do sucesso, dinheiro e estabilidade. Ouçam isso, universitários. A carreira de vocês não deve ser o Deus de vocês. Então eu quero aplicar esse texto de 3 formas. A primeira aplicação que eu quero trazer para nós hoje é: reveja a sua agenda e saia dessa rotina de dezenas de atividades que enriquecem muitas vezes o seu currículo e a sua conta, mas te empobrece da herança do Senhor. Nós não podemos ver uma brechinha na nossa agenda que a gente quer colocar mais um curso ali. A gente não pode ver uma brechinha no final de semana do feriado que a gente quer começar mais um curso rápido para poder ter mais visibilidade no trabalho. Você não é onipresente. Enquanto corre atrás das exigências da cidade dos homens, a sua herança do Senhor precisa da sua atenção. Reveja a sua agenda. Segundo, não seja como um morador da cidade dos homens. Construa, vigie, mantenha seus planos de vida, mas jamais abandone seu relacionamento com Deus. Pode construir, irmão. Pode proteger, pode trabalhar duro, mas não se esqueça do Senhor. Não deixe a igreja, os cultos, as escolas dominicais, os pequenos grupos, não deixe isso para focar nos seus estudos, nos concursos. Já percebeu que às vezes, para focar num grande objetivo, passar num concurso, passar num vestibular, tirar uma nota boa no Enem, a gente começa a abandonar algumas coisas? Já não tem mais almoço no domingo com a família, já não tem mais escola dominical, já não vai ao culto porque está cansado. E a gente começa a comer da maçã, que a gente não sabe se era uma maçã, a gente começa a comer do fruto que a serpente oferece. Não, mas você precisa disso para passar no vestibular. É só mais um culto, é só mais uma devocional que você não precisa fazer. E aí você vai abrindo mão, abre mão, tem que sair do ministério porque você não consegue mais cumprir as agendas. E aí quando você percebe, a sua vida está completamente direcionada para esse objetivo. E aí quando você olha para trás, a igreja já não é mais a sua prioridade. Deus não é mais a sua prioridade. Seus irmãos não são prioridade. E o seu ministério também não. E aí você talvez vai chegar lá na frente, na sua velhice, perceber que a sua herança você
deixou de lado. E aí você vai se sentar no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Pare ou não deixe os seus ministérios na igreja, não deixe suas devocionais diárias. Inútil vos será tudo isso. Terceira e última aplicação: não seja um provedor da casa que apenas mantém a geladeira cheia, mas que perde a herança que o Senhor te dá, sua família. Você, pai ou mãe, que é o provedor ou a provedora da casa, não ache que manter a geladeira cheia é sinônimo de cuidado da sua casa, da sua família. É importante, mas é muito mais do que isso. Pare de deixar a sua família de lado enquanto acha que pagar contas é a sua missão principal. Levantar de madrugada, repousar tarde, porque tem tanta conta para pagar. Aí você tem que se organizar para não ter tanta conta assim. Seja a liderança espiritual dos seus filhos e da sua esposa. Ore com eles e por eles. Torne a palavra de Deus o seu guia e o da sua família. Me deixe terminar com uma última questão. O peregrino aqui está aconselhando outro peregrino a ir para Jerusalém festejar o Senhor. Imagine o seguinte: são dois vizinhos. Um está indo para Jerusalém e o outro não está indo. Esse que está indo para Jerusalém está desafiando aquele que não quer ir a confiar no Senhor. Veja, é como se houvesse um diálogo aqui. Ele deve ir e confiar que o Senhor vai cuidar do seu rebanho, da sua lavoura, da sua casa, enquanto ele estiver fora. É como se ele estivesse dizendo: não se preocupe, venha adorar conosco enquanto o Senhor toma conta de tudo isso para você. É um convite que um peregrino que vai para Jerusalém está fazendo para aquele que não quer ir mais, com medo de que, se ele não trabalhar, como é que ele vai viver? Esse negócio de ir para Jerusalém não está dando muito certo. Se eu for para Jerusalém, quem vai cuidar do meu rebanho? Quem vai proteger minha casa? Quem vai cuidar da minha lavoura? E o desafio que o texto está mostrando para nós é: vá para Jerusalém, continue a sua jornada como peregrino, e o Senhor vai prover para você, estando aqui ou estando fora. Essa é a proposta para nós. Você vai continuar firme no Senhor, ou vai achar que, se você vier para o culto, de que se você for servir nos ministérios, você vai perder o foco da sua carreira? Se essa for a sua decisão, saiba que você está comendo do fruto que a serpente oferece, achando que está na vantagem. Mas se você decidir o seguinte: minha carreira, meu dinheiro, não é a minha religião, eu não vou dar mais importância do que eles merecem, mas eu vou valorizar aquilo que o Senhor me dá. Eu quero ser um pai que está nos jantares com os meus filhos. Eu quero ser um marido que ora com a minha esposa. Eu quero encher a geladeira, mas eu quero encher o coração deles com o Evangelho. Aí sim, de fato, você vai estar sendo um bom peregrino, sem ficar distraído com as propostas da cidade dos homens, porque você é um cidadão de outro reino, que tem a capital em outro lugar, e a sua capital é a Nova Jerusalém, e não a cidade dos homens. Que Deus abençoe a sua vida, e que de fato a gente tenha esse desejo no coração, para a glória de Deus.